Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Igor Maciel, sou professor aqui do Estratégia e hoje a gente vai dar início ao nosso curso de discursivas para a prova de procurador da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Na verdade, eu queria hoje apenas apresentar para vocês o nosso curso, explicar um pouco sobre a prova discursiva da Câmara para o concurso de procurador da Câmara de Belo Horizonte e também discutir alguns pontos, dar algumas dicas de como redigir essa peça processual, essa peça judicial ou parecer que vai ser cobrado lá na prova, tá? Antes da gente começar, eu queria me apresentar. Eu me chamo Igor Maciel, sou advogado e sou mestre em Direito aqui pelo CEUB. Deixo para vocês aí na tela os meus contatos, né? Meu e-mail e minhas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Quaisquer dúvidas, críticas ou sugestões, eu estou à disposição dos senhores nesses contatos, tá bom? Prof. Igor Maciel são as redes sociais, estou à disposição dos senhores para quaisquer críticas, dúvidas ou sugestões. Chega de conversa, vamos então começar a nossa aula. Vamos lá. Pessoal, se a gente está falando de redação de peças, as dicas que eu quero discutir com vocês são as seguintes. Vamos lá. Quantas redações vocês acham que cada examinador vai corrigir no dia? Né? E que horas isso vai ocorrer? Vamos lá. Primeira coisa é chegada a sua prova discursiva. É chegado o momento do examinador corrigir a sua prova discursiva. Quantas peças você acha que cada examinador vai corrigir? Quantas peças você acha que esse examinador vai precisar corrigir e em que horário isso vai ocorrer? Geralmente, meus amigos, a pessoa que ela é professora, né, aquele professor, o examinador dessas bancas, ele geralmente tem outras atribuições. Ele é professor universitário, ele de repente pode ser um advogado, né, pode ser um servidor público, e a correção dessas provas ele só vai fazer como a segunda ou terceira atribuição do dia. Então imaginem que essa correção ele vai fazer lá pela madrugada, vai varar a madrugada corrigindo essa prova. Então, meus amigos, eu acho que a gente pode resumir bem, né, a figura do nosso examinador como uma pessoa que nem a dessa foto, né? Aí, uma pessoa com vários papéis para corrigir, né, com a cara de um certo desespero até. Por quê? Porque exatamente ele tem várias atribuições, ele tem várias peças para corrigir. Então, meus amigos, o que eu preciso fazer, já que o examinador não vai ter esse interesse todo em corrigir minha prova? Já que meu examinador vai ter uma série de provas discursivas para corrigir ao longo do dia, já que meu examinador vai fazer essa correção como a terceira ou quarta atividade do dia. Então vejam, a ideia, pessoal, é que a gente tente, em primeiro lugar, ter uma letra legível, tá? Isso é claro, a gente precisa, dentro do tempo, dominar esse binômio, né, tempo versus letra legível. Eu não posso trazer uma prova com uma letra que seja um garrancho, né, seja algo que cause uma certa ojeriza ao examinador, que o examinador tenha aquela aversão à leitura porque a letra está muito feia. Veja, ele está corrigindo sua prova em um momento delicado, ele está corrigindo sua prova cansado, está corrigindo sua prova sem aquela vontade toda de corrigir. Então você precisa ajudá-lo. Primeiro ponto, a gente não vai fazer uma letra garrancho, vamos fazer uma letra legível com uma certa atenção ao tempo. Segundo ponto, a gente precisa topificar a nossa peça, topificar as respostas. A gente precisa, seja na peça judicial, seja no parecer, a gente precisa topificar a peça com dos fatos, da preliminar disso, da preliminar de prescrição, por exemplo, do mérito, do pedido de tutela de urgência, dos pedidos finais, da conclusão, no caso do parecer, enfim, eu preciso colocar os tópicos na minha peça. Por quê, professor? Ora, imagine você que lá na hora da sua prova de procurador da Câmara de BH, você começa a redigir, a peça que é exigida é uma peça que discuta, por exemplo, responsabilidade civil. E aí, você sabe que a responsabilidade civil, ela envolve, por exemplo, a teoria do risco administrativo, ela envolve a discussão se a responsabilidade civil da administração pública, ela se dá de forma subjetiva ou de forma objetiva, dependendo lá se for uma responsabilidade por omissão, por exemplo. E aí, você precisa colocar isso no papel. Mas veja,
Existem duas formas de você colocar isso no papel. A primeira é você fazer um texto único, discutindo todos os pontos da sua peça, sejam de fatos, de mérito, né, de preliminares, como um texto só. Vai estar errado? Não, eu entendo que não. Se você colocou lá na sua peça o que o espelho exigiu, vai estar certo. Agora, se você fizer dessa forma, sem topificar as respostas, que é a segunda alternativa, você vai dar uma certa dificuldade para o seu examinador corrigir a sua peça. E aí, veja, tudo que a gente não quer é um examinador que não identifique os pontos da nossa peça. E aí a gente vai até conseguir pontuar, mas para pontuar você vai precisar ir para um recurso, vai precisar de outras alternativas para conseguir a atribuição desses pontos. Isso a gente não vai querer. Então vamos lá. Como é que eu posso fazer então para que o examinador consiga bater o olho na minha prova, na minha peça e identificar as respostas? A melhor forma, pessoal, é essa topificação. Não é obrigatório você topificar, mas eu garanto que é uma técnica muito interessante, muito relevante para a atribuição da sua nota. É por isso que se eu pego, por exemplo, o tópico responsabilidade civil, se a peça é responsabilidade civil, vale a pena eu criar um tópico na minha peça específico que eu escreva em caixa alta o texto dizendo da responsabilidade civil subjetiva, por exemplo. Eu coloco um tópico específico na minha peça sobre isso. E, meus amigos, não se enganem. Pode ser, inclusive, que o seu examinador, vendo apenas o tópico da responsabilidade civil subjetiva, ele identifique naquela linha apenas que você discutiu aquele ponto e ele sequer leia o restante da sua peça. Como assim, professor? Exatamente. O examinador ele não vai fazer uma leitura da sua prova até pelo horário que ele vai corrigir, até pelo volume de peças que ele tem para corrigir. Ele não vai fazer uma leitura atenta, ponto por ponto, linha por linha. Não. Ele vai fazer uma leitura na diagonal. Ele vai tentar identificar na sua peça os pontos do espelho. Se ele conseguir fazer isso, ele vai pontuar e acabou-se. Ele não vai perder tempo lendo todos os seus argumentos. É por isso que a topificação é importante, porque pode ser que o examinador analise apenas os tópicos da sua peça, com os tópicos ele já consiga identificar o espelho, pontue e vamos embora, vamos em frente, aquele abraço, né? Vai pontuar, conferir para você os pontos e seguir viagem. É isso que a gente quer, tá? Vamos lá. A gente precisa também, pessoal, na nossa peça, exatamente por conta do volume de trabalho do examinador, a gente precisa ter atenção aos borrões. Borrões que eu estou querendo falar são aqueles erros na peça que você precisa riscar. Opa, errei aqui, risquei, vou continuar aqui do lado. Opa, errei de novo, risquei, vou continuar aqui do lado. Tem que ter atenção para que a peça não fique aquela peça feia, aquela peça suja. Porque, veja, apesar de você precisar ter um espelho para que o espelho pontue o que você escreveu, né? Quase um cara crachá, ele vai ver o espelho e vai olhar para a sua peça. Tem ponto, não tem, não pontua, praticamente isso, você precisa conquistar o seu examinador com aquela peça limpa, sem borrões, com a letra legível, algo agradável para a leitura, certo? Outro ponto que eu acho relevante também, dar como uma dica aqui nessa nossa introdução, é a questão de pular linhas. Vamos lá. Professor, no meu escritório, toda vez que eu redijo uma peça, eu coloco o direcionamento da peça na primeira linha e pulo 10 linhas no computador para só depois qualificar as partes. Tudo bem, é algo, eu acho até interessante que você faça isso, porque deixa a peça mais bonita, mais organizada. Mas, aqui, no concurso de procurador da Câmara de BH, você só vai ter entre 90 e 130 linhas. Ou seja, você não vai ter 10 linhas para pular. Não vai. Então, meu amigo, a dica é, você pode até pular linhas para deixar mais organizado. Agora, essa organização se faz pulando uma linha apenas. Você não precisa pular 10 linhas para começar. Você começa a redigir, faz o direcionamento. Professor, eu acho que fica muito complicado para o examinador entender se eu já começar a qualificação na linha abaixo. Tudo bem, aceito, concordo, então vamos pular uma linha e depois começar a
a qualificação. É assim que funciona. Na verdade, você precisa organizar sua peça, deixar uma peça bonita, agradável e limpa, mas você não precisa perder linhas de forma desnecessária. Tranquilo? Da mesma forma, pessoal, não inventem de escrever o direcionamento aqui em cima e, quando pular uma linha e já começar a qualificação, não precisa você escrever aqui entre parênteses e dizer, pulei 10 linhas, por exemplo. Não precisa, não tem para quê. Basta você pular uma linha para organizar, organizado dessa forma, você começa a qualificação na linha seguinte. Tranquilo? Mais ou menos assim que funciona aí as nossas dicas quanto à organização da peça, né? Quanto ao aspecto visual da peça. Quanto à correção, meus amigos, eu queria discutir com vocês que a correção da prova, ela é uma correção objetiva. Como assim? Apesar de você estar redigindo uma peça discursiva, apesar de ser uma prova subjetiva, discursiva, o examinador, a banca, ela tende a objetivar a correção. Objetivar a correção. Como assim? Ela pega um espelho, um quadro, uma planilha, e nessa planilha ela diz, falou sobre este ponto, vai ganhar tantos pontos. Falou sobre este ponto, vai ganhar tantos pontos. Discutiu a responsabilidade civil objetiva, por exemplo, ganhou 1 ponto. E assim vai. Ou seja, a correção ela é objetivada pelo espelho. É apresentado um espelho para cada corretor e esse corretor vai olhar para o espelho, vai olhar para a sua prova, olhar para o espelho e para a sua prova e ali tentar identificar os pontos, a pontuação, né, os itens para ali pontuar. É assim que funciona na prática. Não adianta, exatamente por isso, eu desenvolver uma ultra tese jurídica se essa tese for divergente do espelho. A ideia, meus amigos, é que eu não preciso, ou melhor dizendo, não adianta que eu escreva na prova tudo que eu lembrar de uma tese jurídica que eu li em um livro lá sei lá, um livro de uma doutrina estrangeira, de repente eu discuti bem aquela tese e consegui demonstrar por A mais B que era assim que funcionava a tese. Tudo bem, mas aqui, na hora da prova, isso pode ser que de nada adiante eu discutir isso. Por quê? Porque há um espelho e a atribuição de pontos vai ser de acordo com o espelho. Aqui, na hora da prova lá da Consulplan, você não vai estar convencendo um juiz quanto ao seu caso. Infelizmente, essa é a verdade, meus amigos. Mesmo que a Consulplan te cobre uma peça processual lá na hora da prova, ela não vai estar querendo que você traga a melhor tese jurídica para convencer o juiz. A Câmara de BH não quer que você mostre para ela que você sabe como desenvolver a melhor tese jurídica para aquele determinado caso. Não é isso que ele vai estar te cobrando lá na hora. Infelizmente é a verdade. Agora, ele vai querer sim que você demonstre para um examinador que você tem conhecimento daquele caso, daquela matéria jurídica em discussão. É por isso, pessoal, que você não vai estar convencendo um juiz quanto ao caso, mas o examinador quanto ao domínio daquele determinado conteúdo. Tranquilo? Essa é a ideia. Vejam que a própria Consulplan, ela no edital do concurso, ela trouxe um modelo de espelho, digamos assim. Então veja, a prova ela vai ter uma dimensão conceitual e uma dimensão formal. Vamos começar pela dimensão formal. Vejam que na estruturação de períodos, né, você tem 2 pontos. Cada erro de estruturação de períodos você vai perder 1 ponto da sua peça. Cada erro vocabular você vai perder meio ponto em um total de 1 ponto. Erro de morfossintaxe, né, regência, concordância, emprego de crase e colocação de pronomes, você vai perder 1 ponto por erro. Erro de pontuação, você em um total de 2 vai perder meio ponto por erro de pontuação. Erro de ortografia, você vai perder meio ponto por erro em um total de 2 pontos. Ou seja, a princípio, você começa aí com 10 pontos sobre o aspecto formal, da dimensão formal,
e você vai perdendo por cada erro de português que porventura você venha a cometer. Veja que o espelho ele é objetivo. Você vai escrever lá 130 linhas, mas você vai perder estes pontos aqui por cada erro nesse sentido. Percebem? Quanto à dimensão conceitual, você tem a discussão de direito mesmo, né? A discussão jurídica, que aí você vai valer 5 pontos. A pertinência e adequação ao tema, né? Que cada erro você vai perder 2,5 pontos. Adequação e correção dos aspectos e requisitos processuais, vale 10 pontos, mas você vai perder 2 pontos por erro. Continuidade e progressão de ideias, você vai valer 5, mas você vai perder 2,5 por erro. Argumentação jurídica pertinente, eu acredito que nessa argumentação jurídica pertinente, né, vale aí 15 pontos, você vai perder 3 pontos por erro. Nessa argumentação jurídica, ele vai trazer os aspectos que ele queria que fossem discutidos eventualmente, né? Em todos esses pontos, na verdade, o espelho vai ser esmiuçado ainda na hora do gabarito, né? Que a banca vai divulgar. E suficiência argumentativa vale 5 pontos, valendo 2,5 cada erro. Mais ou menos isso a ideia do espelho que a Consulplan vai trazer aí para vocês. O que mais, pessoal? Eu posso trazer também para vocês uma discussão que eu acho relevante, que é a questão do tempo de prova. Vejam, a gente vai ter, na hora da prova, 5 horas, pessoal. Essas 5 horas são tanto para você resolver a prova objetiva, quanto para você resolver a prova discursiva, né? Para você redigir a peça processual. Nesse concurso de procurador da Câmara de Belo Horizonte, vai existir apenas uma peça, que pode ser ou uma peça jurídica, ou um parecer, e vai haver aí, vai ser disponibilizado aí para o aluno, né, entre 90 e 130 linhas. No mínimo 90 e no máximo 130 linhas você vai escrever. Veja que nesse período de 5 horas você vai precisar tanto responder todas as questões objetivas, como passar essas respostas para a folha de resposta objetiva, né? Você vai passar lá, marcar no gabarito. Você precisa redigir a sua peça processual e ainda passar limpo, digamos assim, a sua peça processual no padrão de resposta definitivo. E é aí, meu amigo, é que a gente precisa discutir alguns pontos. Por exemplo, vale a pena fazer rascunho da sua peça? Sim ou não? Vale a pena você fazer um rascunho da peça, você escrever a peça 2 vezes, né? Ah, identifiquei que o caso é um mandado de segurança, como é mandado de segurança, eu vou escrever o mandado de segurança aqui no rascunho e depois eu passo a limpo. Pessoal, não vale. O tempo da prova é muito curto. Você vai ter muito pouco tempo para fazer a prova objetiva, passar limpo a prova objetiva lá no padrão de respostas, né, no cartão de respostas. Você vai fazer o rascunho, nesse caso, né, da pergunta, e ainda passar limpo. Não dá tempo, é muita coisa para pouco tempo de prova. Em 5 horas você não consegue fazer isso tudo. Tá? É por isso, pessoal, que a gente também precisa discutir se cabe ou não a eventual transcrição do dispositivo de lei. Vejam, a gente sabe que a responsabilidade civil, por exemplo, ela é fundamentada lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. E aí, digamos que a matéria que eu estiver discutindo é uma matéria que envolva a responsabilidade civil. Eu tenho 2 formas de discutir esse tema. Uma das formas é: a responsabilidade civil do Estado deve operar-se de forma objetiva, conforme disposto no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Outra forma que eu tenho de discutir o mesmo ponto é: de acordo com o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, eu venho e transcrevo o artigo. Vejam, meus amigos, que essa segunda forma ela está completamente errada, porque não vai haver no espelho a pontuação para quem transcreveu os dispositivos da lei. Isso não vai existir. A pontuação no espelho é você defender a tese jurídica e fundamentar corretamente. Então, está fora de cogitação
eu transcrever os dispositivos da norma. E aí, ainda mais quando eu tenho a questão da banca Consulplan, que vocês devem ter percebido no edital, que se eu tenho prova objetiva e subjetiva no mesmo dia, eu não vou poder ter consulta ao meu vadimécum na hora da prova. Então, vejam, se você não vai poder consultar o seu vadimécum na hora da prova, você não vai poder consultar a legislação na hora da prova, e aí como é que fica? Aí que você não vai poder transcrever o dispositivo de lei mesmo. E não só isso, sequer você vai conseguir decorar os dispositivos legais para poder fazer a fundamentação correta. Então, é interessante esse tipo de prova sem a consulta, né, à legislação, porque você precisa saber que a responsabilidade civil se opera na modalidade objetiva ou subjetiva, dependendo do caso. Você precisa saber que essa responsabilidade civil do Estado hoje é embasada na teoria do risco administrativo, mas você não tem como saber na hora da prova que isso se deve ao artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal. Você não tem como decorar isso, a não ser que a banca te forneça essa informação lá no enunciado, né? Pode ser que a banca transcreva alguns dispositivos de lei para você poder se basear, tá? Não acredito que isso vai acontecer, mas é possível. E aí, pessoal, vejam, o primeiro ponto que a gente traçou foi não escrever, não fazer rascunho da peça. A questão do rascunho é que você já deve, na sua peça, ter noção do que você vai escrever e já começar a escrever, a gente vai dar algumas dicas daqui a pouquinho, direto na folha definitiva, né? Rascunho ficou lá no seu, no ensino fundamental, né? Lá no ensino médio talvez, aqui não. A segunda dica, anotem, é a questão da transcrição do dispositivo de lei. Visto isso, a gente precisa responder a uma pergunta, a pergunta que não quer calar, né? Professor, mas no concurso para procurador da Câmara de BH não vai ser possível a consulta à legislação. E agora? Pessoal, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Vocês lembram, para quem não sabe, eu vou falar agora, o CESP, tudo bem, o concurso aqui é Consulplan, eu sei disso, mas o CESP recentemente organizou o concurso da PGE do Amazonas, da PGM de Belo Horizonte também e da PGM de Fortaleza. Nenhum dos três concursos foi possível, em nenhum dos três concursos foi possível a consulta à legislação na prova discursiva. E mesmo assim, foram cobradas ou peças processuais, uma contestação na PGE Amazonas, se eu não me engano, um mandado de segurança na PGM Belo Horizonte e um parecer na PGM Fortaleza. Em nenhuma dessas provas foi possível a consulta à legislação. E nem por isso as pessoas deixaram de fazer uma boa prova, tá? Por quê? A diferença, pessoal, é que naturalmente, o espelho não vai exigir dispositivos legais. Não tem como o espelho exigir um dispositivo da lei se não é possível a consulta ao material. Além disso, nessas peças, nessas provas, foi necessário uma atenção redobrada ao posicionamento dos tribunais superiores, do STJ, do STF. E aqui no caso do procurador da Câmara de BH, também a gente precisa dar uma olhada, né, ter uma certa atenção quanto à jurisprudência do TST. Por quê? Pessoal, foi assim na PGE Amazonas, foi assim na PGM Fortaleza. Se cobrou uma peça que envolvia o tema servidor público e o tema servidor público versus processo administrativo disciplinar está cheio, está lotado, né, está pacificado, digamos assim, maciçamente com julgados tanto do STJ quanto do STF. Por exemplo, um dos aspectos lá da PGE Amazonas que foi cobrado é que o servidor discutia contra o Estado do Amazonas que o processo administrativo era nulo porque ele não teve o direito
porque ele não foi acompanhado por um advogado na esfera administrativa. Ora, todo mundo está cansado de saber que a ausência de defesa técnica por advogado em processo administrativo disciplinar não enseja nulidade do processo. Isso foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal. Outra discussão diz com a diferença entre sindicância e PAD, processo administrativo disciplinar. Outra questão que discutiu lá na PGE Amazonas também foi a questão do prazo, né, dos prazos para recurso, da possibilidade da autoridade superior tomar uma decisão diferente do que foi indicado pela comissão processante. Então veja, são temas que quem estuda o direito administrativo, quem tem uma certa familiaridade com as decisões do STJ e do STF, conseguiu fazer uma boa prova. Não é à toa que a maciça média das notas lá na PGE Amazonas, a grande maioria das notas, perdão, maciça média não foi bem colocado, mas a grande maioria das notas lá da PGE Amazonas foram boas notas na peça processual. Porque todo mundo estava... a prova foi fácil, né? Primeiro, foi exigida uma contestação, uma peça que não tem maiores dificuldades, não há maiores dificuldades nessa peça quanto à fundamentação processual, e nem assim foi exigido no espelho. Segundo, se trouxe uma série, foram trazidas pela banca uma série de situações já pacificadas pelos tribunais superiores, né, para ver se o aluno conseguia aplicar isso na prática. E, enfim, essa foi a ideia da PGE Amazonas. Do mesmo jeito, a PGM Fortaleza foi exigido um parecer. Nesse parecer se cobrou os aspectos formais do parecer, isso não tem vade-mecum, né? Isso a gente vai aprender no nosso curso, e também se exigiram alguns pontos relativos ao processo administrativo disciplinar, salvo engano. E aí também se exigindo o que pensam os tribunais superiores sobre aqueles determinados pontos. Quando eu venho para a PGM Belo Horizonte, foi feita uma cobrança, a gente vai ver daqui a pouco, que envolvia a necessidade de impetração de um mandado de segurança. Mas os elementos de discussão desse mandado de segurança envolviam tanto decisões dos tribunais superiores, como, na tela, a questão dos princípios que envolvem o processo. Então, princípio ao contraditório, princípio da ampla, né, princípio do contraditório, a necessidade de observância ao contraditório, a ampla defesa, enfim, tanto os julgados dos tribunais superiores como os princípios lá do direito administrativo, né, do direito processual, foram bem explorados e estavam no espelho dessas provas como com uma pontuação relevante. Então vejam, não se exige em uma prova sem consulta o domínio, a fundamentação das discussões em lei. Claro que não. Não tem como ele te exigir isso. Não tem como o espelho aparecer lá. Fundamentou a peça no artigo tal da Constituição, ganhou 1 ponto. Ou fundamentou a peça na súmula tal do Supremo, ganhou 2 pontos. Não tem como fazer isso se ele não permite a consulta. Então, como é que vai vir o seu espelho? Discutiu a nulidade do processo ou defendeu a nulidade do processo por agressão ao contraditório. Pontuou. No caso lá da PGE Amazonas, defendeu em contestação que não havia nulidade do processo administrativo em razão da ausência de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar. Ganhou tantos pontos. Veja, ele apenas exigiu, o espelho apenas pontuou quem defendeu os argumentos que estavam lá consolidados na jurisprudência dos tribunais superiores ou que agrediam visivelmente princípios. Princípio do contraditório, ampla defesa, razoabilidade, proporcionalidade. Esses são pontos, meus amigos, que a gente vai ter que ter uma análise, né, um estudo mais aprofundado. A gente vai se preocupar mais com a jurisprudência, mais com os princípios, do que propriamente com a fundamentação legal, tá? E aí, a gente precisa também ter atenção às eventuais preliminares que a gente poderia levantar nos processos, né? Nos processos judiciais, principalmente,
Então, eventualmente, a gente precisa ter atenção à discussão de uma prescrição, decadência, a uma nulidade de citação. Por quê? Porque esses são pontos, meus amigos, que se eu fosse examinador de vocês, eu iria pontuar neste sentido. Itens, eu iria pontuar estes itens. Primeiro, entrou com a peça correta, ganhou ponto por isso. Direcionou a peça de forma correta, ganhou ponto por isso. Qualificou as partes de forma correta, discutiu a preliminar de prescrição, discutiu a preliminar de nulidade de citação, defendeu a inexistência de responsabilidade civil do Estado no caso concreto. Enfim, são pontos que a gente coloca lá no espelho e vai te pontuando se você defendeu essa discussão da forma que o examinador espera. Ah, professor, mas eu não fundamentei no artigo tal. Não tem problema, porque aqui não vai haver consulta na hora da prova. Tranquilo? Então eu deixo aí para vocês de novo, para vocês poderem visualizar com mais calma que se não há consulta à legislação na hora da prova, muito provavelmente o espelho não vai exigir os dispositivos legais. A gente precisa ter a atenção redobrada aos julgados dos tribunais superiores, atenção aos princípios que envolvem o processo e também atenção às eventuais preliminares que possivelmente seriam levantadas na hora da prova. É isso, pessoal, que o seu examinador cobrará na hora da sua prova. E aí, professor, tudo bem, a gente já viu que mais ou menos como vai ser a correção dessa prova, o que se espera nessa prova sem consulta de procurador da Câmara de BH. Mas e quais seriam os temas relevantes para a gente estudar? Que temas a gente precisa ter atenção na hora da prova? Vamos lá. Pessoal, há uma tendência das bancas em cobrar, na hora da prova, o dia a dia dos profissionais do concurso que você está fazendo. Então, se você estiver fazendo um concurso para defensor público, é provável que se cobre lá na sua peça, na segunda fase, ou um habeas corpus, ou uma ação de alimentos, enfim, uma ação que tem a ver com o dia a dia desses profissionais. Aqui, nós somos candidatos ao cargo de procurador da Câmara de Belo Horizonte. O que está no dia a dia desses profissionais, pessoal? No dia a dia desses profissionais, a gente tem a consulta e assessoramento à Câmara, né, a presidência da Câmara, as comissões da Câmara Municipal, e também nós iremos representar, né, vamos defender a Câmara em juízo, mas essa atuação da Câmara em juízo ela é bem limitada, né? Ela é limitada à defesa dos seus interesses institucionais. Então veja, o que deve ter no dia a dia de um profissional que é procurador de uma Câmara, procurador do Poder Legislativo? Pessoal, pareceres sobre licitações e contratos, pareceres sobre servidores públicos, né, sobre essa parte de remuneração de servidor público, pode ou não pode ter um projeto de lei que aumente a remuneração do servidor público, como é que funciona essa remuneração, como é que funciona esse aumento, tá? O que mais? Processo administrativo disciplinar, né? Determinado servidor ele está sofrendo um processo administrativo disciplinar e é mandado, os autos são encaminhados ao procurador para que ele apresente o seu parecer, né, sobre o processo. O que mais? De repente, controle de constitucionalidade, né, se determinada norma é não constitucional. Imagine que a Comissão de Constituição e Justiça mandou para você, procurador, lhe pediu um parecer, mandou para o procurador-geral e o procurador-geral lhe designou como procurador responsável por um parecer sobre a constitucionalidade de uma determinada norma. É possível? Eu entendo que sim. Imaginem agora que foi, enfim, é uma possibilidade, né? Uma consulta de uma determinada comissão sobre a constitucionalidade ou não de uma determinada norma. O que mais, pessoal? A gente pode falar também de uma discussão sobre imunidade parlamentar, sobre o dia a dia do parlamentar na Câmara, como é que funciona, se ele vai responder ou não pelos seus atos em determinada situação ou não, tá? E também eu diria que esse tema, lei de responsabilidade fiscal, é um tema forte aí para a Câmara Municipal. São temas, pessoal, que envolvem o dia a dia da... Claro, existem vários outros, mas aqui eu estou trazendo nessa aula rapidamente os que eu acho que são relevantes para a gente só destacar como uma forma introdutória.
São temas que envolvem o dia a dia do profissional. Então, há uma tendência que as bancas cobrem, por exemplo, a questões relacionadas a processo administrativo disciplinar, já que o procurador da Câmara está no dia a dia dele essa atuação. Vejam, PGE Amazonas, prova final de 2016, processo administrativo disciplinar e vários aspectos. PGM Porto Alegre, foi final de 2016 também, cobrou-se uma questão de responsabilidade fiscal. Parecer. Veio mais recentemente, a gente teve PGM Fortaleza, processo administrativo disciplinar na segunda fase, né, na peça. PGM Belo Horizonte cobrou uma questão muito parecida que a PGM Porto Alegre já tinha cobrado. Essa questão de responsabilidade fiscal, dos convênios entre o município e a União, né, como é que funciona essa questão da inscrição dos órgãos do município no cadastro de inadimplentes da União. Enfim, são situações que envolvem aí o direito financeiro, né? É uma discussão que tem a ver com o dia a dia do procurador. E há uma tendência que as bancas cobrem esses pontos, cobrem pontos relacionados com o dia a dia, com a atuação do profissional. Tranquilo? Vamos lá. Professor, então a ideia é que a gente estude tanto as peças processuais, como também a gente tente revisar os principais pontos, os principais aspectos do direito material que são envolvidos. Exatamente. A ideia é essa, que a gente faça uma revisão do direito material e ataque bem as peças que podem ser cobradas, tá? Vamos lá. Professor, mas aí eu tô lá na hora da prova, eu recebi a prova, e agora? Meus amigos, eu entendo que vocês devem fazer uma leitura geral da peça, entendo que vocês devem identificar a peça processual e fazer um apontamento genérico dos argumentos a serem utilizados no rascunho, e também, como assim, né? Perdão, e também não. Como assim? Como assim, pessoal? Se o caso versa sobre responsabilidade civil, a gente já aponta lá no rascunho a teoria que embasa a responsabilidade civil, a gente já discute se o caso é de responsabilidade objetiva ou subjetiva, a gente já destaca o que necessariamente deve constar em minha resposta. Então eu vou lá e analiso, por exemplo, o caso versa sobre uma ação específica, sobre desapropriação, sobre improbidade administrativa, é um caso que enseja o mandado de segurança. A ideia é que eu, nessa análise inicial, eu faça a topificação da minha peça, eu identifique os principais pontos, eu coloque mais ou menos quais são os principais argumentos que eu vou utilizar como um mini rascunho. Não é um rascunho, porque rascunho da peça inteira a gente não vai fazer, mas a gente vai fazer a topificação e o esqueleto da peça processual, que depois eu vou escrever de forma definitiva. Essa é a minha sugestão para vocês. A minha sugestão é que eu identifique os aspectos formais correlatos a cada procedimento e que eu aponte no rascunho os argumentos que serão utilizados, bem como a topificação da peça. Feito isso, meus amigos, parta lá para a sua prova objetiva, faça uma boa prova objetiva e volte depois para a peça para reler o enunciado, reler o esqueleto e aí sim partir para a prova discursiva, redigindo de forma definitiva a sua peça processual. Muita atenção ao tempo e, já que a gente precisa ter atenção ao tempo, a gente precisa praticar, praticar e praticar. Não tem outra saída. Você precisa estar apto a redigir uma peça em pouco tempo e precisa estar apto a redigir, a responder também questões objetivas em pouco tempo. São 5 horas de prova para todo esse arcabouço, né? Todas essas discussões, tanto a discussão tanto a discussão das provas objetivas, como também da prova objetiva, como também a redação da peça discursiva, da prova discursiva. É por isso, pessoal, que você precisa praticar, você precisa pegar como exemplo a prova lá da PGE do Amazonas, da PGM Belo Horizonte, da PGM Fortaleza e ver que o estudo de determinados temas é essencial, além de um domínio completo dos aspectos formais de cada peça, né? Aqui a gente pode identificar como relevantes aí para o concurso de procurador da Câmara,
por exemplo, o mandado de segurança para discutir interesses institucionais da Câmara, repasse do 1/10 dos valores da Câmara, o prefeito vai e não repassa. A Câmara tem legitimidade para discutir em juízo, defender em juízo os seus interesses institucionais, impetrando, por exemplo, um mandado de segurança contra o prefeito. É possível. É possível que a gente tenha um caso de uma ação onde o particular entrou com ação contra a Câmara de Belo Horizonte. E aí o procurador precisa fazer uma contestação, até mesmo para poder suscitar a sua ilegitimidade passiva, quem sabe, né? Outro exemplo que eu posso imaginar aqui. É possível que a gente precise fazer pareceres. É possível que a gente precise fazer suspensão de liminar ou de antecipação de tutela. É possível. Ou um recurso ordinário em mandato de segurança. E assim vai, né? A ideia, pessoal, é que a gente precise, ou é que a gente pratique a redação das peças, pratique os aspectos formais e também que a gente revise cada um desses pontos que a gente entende como pontos relevantes de cobrança na segunda fase. É por isso, meus amigos, com essa ideia de praticar, praticar e praticar, que eu queria mostrar para vocês agora como vai funcionar o nosso curso aqui. A ideia é que a gente tanto pratique a redação de peças, como também revise os principais temas. A gente vai ter aí 10 aulas com propostas de peças e apresentação de um modelo de resposta pelo professor. Vou apresentar para vocês qual é o padrão de resposta de cada peça e também explicar para vocês a revisão do tema cobrado naquela peça e em cada uma dessas 10 aulas. Além disso, pessoal, a gente vai fazer 4 simulados. Nesses 4 simulados que a gente vai fazer, a gente dividiu o nosso curso em 2. O curso sem correção individualizada, que é o curso onde eu vou apresentar o modelo de espelho para vocês e também o padrão de resposta de cada peça, revisando os temas. Mas a gente vai também lançar um curso, já lançamos um curso com correção individualizada. A ideia é que nesse curso a gente possa, nesses 4 simulados, corrigir individualmente cada uma das peças de cada aluno, né, levantando eventuais falhas de cada aluno e a possibilidade de melhora na redação das peças do simulado. A ideia é que eu possa fazer em uma correção pessoal individualizada o apontamento de cada um dos erros de vocês e dizendo, olha, talvez seja melhor a gente ir por aqui, talvez seja melhor a gente mudar a redação dessa forma. Atenção à questão, a letra, olha, não consegui identificar o que você quis escrever aqui, não sei se o examinador vai ter a mesma paciência de examinar isso da forma que eu estou examinando. Enfim, a ideia é que nas correções individualizadas a gente tenha um contato mais próximo, a gente tenha uma tendência, né, aí de individualizar a sua correção, de fazer um curso um tanto quanto específico para você quando a gente vai corrigir essas 4 peças, esses 4 simulados. Tranquilo? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa introdução ao tema. Aguardo vocês no nosso curso. Deixo para vocês aí meu e-mail, minhas redes sociais, né, Instagram, Facebook e YouTube. E aguardo vocês no nosso curso, como eu falei. Um grande abraço e até a próxima.